querido e amado do meu coração, terceiro ano, como vocês estão? Eu hoje estou aqui para uma aula de educação física um pouco diferente, um pouquinho mais descontraída. Eu estou na minha casa e vou gravar para vocês uma coisa mais de pensamento do que de movimento. Isso mesmo! A nossa aula de hoje é uma aula especial. Não é a aula de número 6. Os materiais que eu pedi para a aula de número 6 vão ficar para a próxima semana. A nossa aula especial de hoje vai falar sobre uma brincadeira muito antiga, que já tem mais de 80 anos, mas que é muito importante. Vamos falar sobre blocos de montagem, sobre Lego. Você brinca de Lego? Você faz brincadeiras de construção e montagem? Você sabe todas as vantagens e todas as coisas que podem acontecer dentro da sua cabeça porque você brinca de Lego? O Lego, quando você encaixa as pecinhas, é capaz de aumentar o seu raciocínio espacial, a capacidade que você tem de saber se uma coisa cabe ou não no espaço. Também aumenta a consciência de proporção, ajuda em frações, porque você aprende a dividir. Quanto é 2/3, 2 de 3 partes. Então, você está trabalhando habilidades matemáticas de frações. Também trabalha habilidades de engenharia, construção, pensamento em 3 dimensões. Quando você vai construindo uma coisa muito grande, você trabalha com consciência de peso, equilíbrio, habilidades motoras finas, que é quando você usa a sua mão para fazer alguma coisa. Então, você entendeu a grande importância que é você brincar de blocos de montagem, de Lego? Só que não é só isso que a tia Gabi quer dizer hoje. A aulinha de hoje vai ser uma aula mais descontraída, justamente porque tem alguns coleguinhas que estão assistindo o vídeo e estão devendo a entrega de algumas atividades avaliativas. Então, tivemos 5 atividades avaliativas. Quem não enviou as 5 deve aproveitar para fazer uma revisão, conferir se enviou tudo direitinho. O nosso vídeo de hoje, o filmezinho que vamos assistir, vai contar a história da Lego. E você deve assisti-lo prestando bastante atenção. Ele é um pouquinho longo, do tamanho dos vídeos de atividade das nossas aulas normalmente. Você então deve sentar, se concentrar e assistir, porque ele deve durar mais de 15 minutos, certo? Preste bastante atenção porque ele fala sobre não desistir dos nossos sonhos, isto mesmo, de persistirmos e de se reinventar. Neste momento de pandemia, tia Gabi não teve que se reinventar? Hoje eu estou dando aula onde? Na minha casa, e vocês estão me assistindo da casa de vocês. Passamos quase que o ano inteirinho desta forma e nem eu, nem vocês sabiam como isso iria acontecer. Isso que aconteceu com a Lego, uma história de reinvenção e de persistência e dedicação. Uma história para levarmos para a nossa vida. Está certo? Vocês vão assistir ao vídeo e hoje a nossa aula ela não é avaliativa. A aula avaliativa número 6, que encerra as nossas notas do 4º bimestre, irá acontecer na próxima semana. Não esqueça de revisar as atividades que você não enviou. Já falei sobre isso antes. Hoje não precisa enviar, mas se você quiser mostrar para mim no final
o que você construiu com os seus Legos aí na sua casa, qual foi a construção dos blocos que você originou, você pode me enviar uma foto que eu vou adorar receber. Na próxima semana, então, a gente se vê para a atividade de número 6. Hoje, a atividade é assistir ao vídeo e refletir sobre a importância de nos reinventarmos. No final, você vai estimular o seu raciocínio e o seu pensamento fazendo o seu bloco, a sua montagem, o seu dinossauro. Se você pode construir uma cidade, você vai usar a sua imaginação, certo? Um beijão e até a próxima semana! Você já deve ter visto um destes, um bloco Lego. Mas já se perguntou como tudo começou e por que se chama Lego? Na verdade, o nome é mais antigo do que esse bloco de plástico. Está curioso? Deixe-me contar como tudo começou. Muitos anos atrás, havia um carpinteiro muito habilidoso e esforçado, chamado Ole Kirk Christiansen. Ole era um carpinteiro respeitado, com sua própria empresa. Mas eram tempos difíceis, ele não tinha muito dinheiro e teve que demitir seu último funcionário. Pode entrar. Fechei a oficina e já arrumei as minhas malas, senhor. Obrigado. Eu vou assinar o seu pagamento. Boa sorte. Bom, esse foi o último. Eu nunca imaginei que nós chegaríamos a esse ponto. Eu sei. É difícil de entender. Mas veja pelo lado bom. Pelo menos não vai piorar. Mas piorou. Em pouco tempo, Ole perdeu sua esposa. Mas Ole era especial. Não era do tipo que desistia. E responsável por seus 4 filhos, ele tinha que pensar em algo. Ole teve uma ideia. E para ele nunca demorou para colocar uma ideia em ação. As invenções de Ole alegraram tanto seus filhos que ele pensou em começar a fabricar brinquedos. Ole decidiu tentar. Para sua sorte, havia muita madeira da carpintaria. Ele poderia usá-las para fabricar os brinquedos. O tempo passou. E apesar de ser um ótimo carpinteiro, com bons olhos para qualidade e detalhes, as vendas estavam muito devagar. Por sorte, um dos seus filhos, Godfred, começou a ajudá-lo depois da escola. Juntos, eles conseguiram manter a produção. Logo, boatos começaram a se espalhar de que brinquedos de madeira da mais alta qualidade estavam sendo fabricados na pequena oficina em Billon. Um dia, um homem chegou à cidade, um homem que mudaria o futuro de Ole. Era um atacadista de Frederícia. Ouvi por aí que anda fazendo belos brinquedos de madeira. Bom, fazemos nosso melhor. O atacadista ficou impressionado com os brinquedos de madeira e fez uma grande encomenda antes de partir. Até que enfim apareceu alguém que vê uma oportunidade naquilo que a gente faz. Olha só. O atacadista quer que os nossos brinquedos estejam na loja dele antes do Natal. O Natal vai ser muito bom esse ano. Temos muito trabalho a fazer. Agora havia muito trabalho na pequena oficina e Ole poderia contratar seus ex-funcionários. Ole só usava madeira de melhor qualidade, que eram escolhidas à mão e preparadas com cuidado. Eles trabalharam dia e noite para cumprir com a encomenda, para que o atacadista as recebesse antes do Natal. Tem alguma coisa errada, pai? Eu acho que estamos muito encrencados. No meio do trabalho, Ole recebeu uma carta, dizendo que o atacadista havia falido e não poderia comprar os brinquedos encomendados. E o que nós vamos fazer? Mas e o nosso Natal? Não vamos poder nem comprar comida?
Eu já sei. Você vai fazer o quê, pai? Eu mesmo vou. Eu vou viajar e vender os brinquedos. Ele não tinha tempo a perder. Oli carregou o carro com os brinquedos e partiu. Oli era um ótimo fabricante de brinquedos, mas não era um bom vendedor. Ele não gostava de se gabar pela qualidade dos brinquedos. Mas ele tinha que tentar se quisesse vender algo. Isso aqui vai ser um sucesso. O senhor está interessado em alguma coisa? Parece legal, mas eu não tenho todo esse dinheiro agora. Talvez possamos trocar e ficamos quites. Bom, eu preferia dinheiro. Mas... No fim, ele conseguiu vender todos os brinquedos. Ele não recebeu o quanto esperava, mas a família deu um jeito e tiveram comida para o Natal. O tempo passou, mas as vendas não estavam rápidas como esperado. Oli achou que a empresa precisava de um bom nome. Qual deveria ser? Tem que ser uma palavra curta. Eu quero que remeta a Brinque Bem. Em dinamarquês, Brinque Bem é Leg Godt. Qual deveria ser? Que palavra usar? Se ao menos eu recebesse algum tipo de sinal. Lego. Como podem ver, o próprio Oli encontrou um nome adequado. Ele não sabia que, em latim, a palavra Lego significa eu junto. O nome Lego foi bem aceito. E devagar a empresa começou a seguir em frente. Nós conseguimos 3.000 coroas esse ano. E temos mais encomendas do que o normal. Você disse 3.000 coroas? Então você precisa ver isso aqui. Embora Godfrey não quisesse gastar com uma máquina milionária, ele percebeu, foi útil. E a qualidade dos brinquedos havia melhorado. Você consegue terminar a última remessa e preparar para o transporte? Deixa comigo. Pai! Economizei um dinheirão para a empresa hoje. Sério? Como? Eu descobri que nós podemos economizar muito verniz passando só 2 demãos ao invés de 3. Você o quê? Infelizmente, a ideia de Godfrey não convenceu Oli. Oli fez Godfrey desempacotar todos os patos, passar a última demão de verniz e levá-los até a estação de trem. Oli acreditava em alta qualidade e não enganar seus clientes. Quando Godfrey voltou, Oli explicou que não se cria uma boa marca dessa maneira. Essa pequena lição abriu os olhos de Godfrey para o fato de que cada pequeno detalhe importa e só o melhor é aceitável. No fim de 1930, a Lego estava lucrando. Até quando a Segunda Guerra Mundial estourou, eles tentaram fazer o melhor em tempos difíceis. Parecia que nada poderia dar errado. Mas uma noite turbulenta de 1942 mudou a sorte deles. Tá pegando fogo! A oficina está em chamas! Mas quando os bombeiros chegaram, não conseguiram salvar a oficina. Foi tudo ao chão. Todos os desenhos e modelos foram destruídos. Oli estava começando a perder esperança. Todo o seu trabalho estava perdido e ele quase perdeu sua empresa. Mas a responsabilidade com seus filhos e funcionários inspiraram-no a reconstruir a Lego. Uma nova fábrica foi construída. Logo a produção de brinquedos de madeira voltou. A pequena empresa lutou para voltar ao mercado. Aos poucos a fábrica Lego começou a funcionar. E Oli começou a buscar por novos desafios. Um dia ele foi até Copenhague ver uma nova máquina que havia chegado na Dinamarca. Era uma máquina de moldar plástico. E Oli estava muito animado. Nós devemos comprá-la? É uma pechincha e vai nos abrir muitas oportunidades. Bom, parece interessante, mas é muito dinheiro. Eu vou aceitar isso como um sim. Quando a máquina chegou, Oli começou a fazer ursinhos de plástico. Mas ele guardou os blocos de plástico da feira. Havia algo neles que ele não parava de pensar. E apesar dos outros não verem o potencial nos blocos, Oli decidiu reprojetá-los e colocá-los em produção. Mas foi quando a Lego lançou os tratores
que os brinquedos de plástico viraram um sucesso. Infelizmente, as vendas estavam caindo no verão. E havia muitos brinquedos em estoque. Isso não pode estar certo. Deve haver um modo de vender nossos brinquedos o ano inteiro e não só na época do Natal. Godfrey decidiu sair e vender os brinquedos pessoalmente. Ele levou sua esposa Edith como companhia e apoio moral. Se não conseguir dinheiro, precisamos de manteiga e ovos. Não foi tão ruim. A viagem pelo país foi um sucesso e ajudou a Lego a sair da crise financeira. Eles voltaram em tempo para a festa de aniversário de Oli. Ele completava 60 anos e a família estava reunida para comemorar. Isso que eu chamo de uma longa viagem pelo país. Ei, eu tive uma ideia. Escutem só. Que tal uma foto com as 3 gerações da família? Todos acharam uma ótima ideia. E ficamos no sofá rodeados de flores e presentes. Em uma viagem de negócio para a Inglaterra, Godfrey conheceu o presidente de um shopping center. Eles discutiram a indústria de brinquedos, e essa conversa seria importante para o futuro da Lego. Que se dane essa indústria. Eu acho que a graça dos brinquedos foi a pro beleléu. Mas como assim? Eu acho que elas funcionam muito bem. Sim, eu sei que eles funcionam, mas não há nenhum sistema criativo neles. Sistema? Sistema? Não há nenhum sistema. O que é que você está fazendo, Godfrey? Não há nenhum sistema. Nossos brinquedos precisam de uma ideia e de um sistema baseado nela. Eu quero colocar um sistema nessa brincadeira. Nós oferecemos soluções prontas para as crianças. Elas precisam de algo diferente, que fortaleça a imaginação e a criatividade. Então você quer colocar um sistema no Lego? Interessante. No mesmo ano, a Lego começou a produzir o primeiro sistema de brincar Lego. As crianças podiam construir casas com os blocos Lego. A cidade de brinquedo era muito realista. E com isso, elas aprendiam sobre segurança no tráfego. Eu e minhas irmãs brincávamos com o novo sistema Lego por horas. Diziam que éramos as crianças mais sortudas do mundo, porque crescemos em uma fábrica de brinquedos. Foi uma grande descoberta. E Godfrey decidiu tentar vender fora da Dinamarca. O sistema de brincadeira foi tão popular que conseguiram vender para vários países. Olha só o que eu construí, pai. Ele ficou muito bom, Cal. Embora Lego fosse apenas para construir casas, ainda havia muitas oportunidades. Só havia um problema. Eu não consigo levantar. Ele fica desmontando. Isso fez Godfrey pensar. Ele queria encontrar uma maneira para juntar os blocos. Era mais fácil falar do que fazer. Godfrey percebeu que os tijolos encaixavam com tubos dentro. Agora não era apenas blocos, mas um sistema de construção com possibilidades infinitas. Isso foi o estopim para a Lego. Com a imaginação de uma criança, Lego poderia ser qualquer coisa repetidamente. A imaginação é o limite. Olha, pai! Agora eu consigo construir de tudo. Infelizmente, Oli não pôde ver o sucesso que foi os blocos. Godfrey ficou sozinho e passou por outro incêndio, que destruiu a maioria da produção de madeira. Assim como seu pai, Godfrey sabia que ele tinha que sempre tentar o melhor e nunca desistir. Godfrey passou por momentos difíceis com a cabeça erguida. Com o aumento nas vendas, a empresa também cresceu. Ele tinha que pensar no futuro e decidiu abandonar a produção de brinquedos de madeira e focar apenas no sistema Lego. Foi uma ótima decisão. Novos modelos foram construídos e a Lego se fortaleceu na indústria de brinquedos. Senhor, me diga, qual desses dois aqui o senhor acha que é o melhor? Aquele ali. Embora a Lego estivesse com muito trabalho, Godfrey ainda tinha planos maiores. Ele queria construir um aeroporto. Assim seria mais fácil vender os brinquedos para todo mundo. Tal pai, tal filho. Não demorou para a ideia se tornar realidade. 3 anos depois, o aeroporto de Billund foi inaugurado. Os visitantes e executivos que visitavam a empresa sempre queriam ver o departamento de criação.
Ficava tão lotado que era difícil para funcionários trabalharem. Eu acho que é melhor a gente esperar um pouquinho. Godfrey percebeu que algo deveria ser feito. Ele precisava de um lugar maior para exibir os Legos. Eu não quero interromper, eu só vou colocar essa caixa com um novo trem Lego nessa mesa. Pode por aí. Trem? A ideia cresceu de uma sala de exibição para um parque de diversão. E aqui, podemos ter uma torre para olhar o parque inteiro lá do alto, ou até a cidade inteira. Vai ser um lugar feito só de Lego. Legoland! Parece interessante, mas me diga, quantos visitantes você realmente espera? Bom, eu acho que uns 200, 300 mil talvez. 300 mil?! Embora parecesse muito, meu pai errou no cálculo. Houve 600 mil visitantes só no primeiro ano. Eu e minha família estávamos lá para saudar os visitantes. Mantivemos essa tradição até hoje. Agora você sabe como tudo começou. Lego não seria o que é hoje se não fosse pelo senso de qualidade do meu avô e por sua busca pela perfeição. Meu pai acreditava nas possibilidades infinitas do sistema Lego. E eu procuro levar a ideia ainda mais longe, encorajando crianças a explorar, viver e expressar o seu próprio mundo. Um mundo sem limites. E ainda estamos convencidos que só o melhor é aceitável, porque as crianças merecem o melhor.